Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Meu querida minha, olha só, nós estamos aqui com uma pergunta que nós vamos estar abordando agora, não é? Céu, a terra está sendo destruída pela abundância do pecado dos ímpios ou pela falta de justos? Ô, querido meu, querida minha, pergunta inteligente, é claro que é pela falta de justos, não é? Vamos compreender da onde isso vem, da onde vem essa reflexão. A terra vai ser destruída não porque existe abundância do pecado dos ímpios, mas porque existe a falta de justos. Você precisa compreender essa revelação, você precisa tê-la no seu coração, e eu espero de todo o coração que hoje essa palavra fale fortemente ao seu coração. Gênesis 13 diz o seguinte: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ali aconteceu um mini apocalipse, vamos dizer assim, não é? Houve uma situação terrível, depois 5 cidades foram destruídas, há muitas relíquias históricas que narram a veracidade de tudo isso. Há também as lendas, não é? Dizendo que o que aconteceu ali foi radioativo, porque o vento que vinha ia destruindo a vida em outras cidades, enfim. Mas o que interessa para nós aqui dentro dessa pergunta está a partir de Gênesis 18:22. Vamos ler lá? Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás tu o justo com o ímpio? E se houver porventura 50 justos na cidade, tu ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? O que Abraão pensou? Olha, meu sobrinho foi para lá, ele tinha muito servo, lembra que os pastores viviam brigando com os pastores dele por água, enfim. Ele achou, olha, certamente ali eles devem ter falado as coisas sobre o Deus de Abraão, sobre o que eu ensinei. Não é possível que não tenha 50 justos lá, não é? Mas mesmo o próprio Abraão, sabendo como era maligna aquela cidade, você vê já no capítulo 13 de Gênesis, ele já sabia que aquela cidade era maligna. Aqui nós estamos no capítulo 18, não é? Então olha só, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, não é? Ele pergunta, se tiver 50 justos, o Senhor responde, olha, por 50 justos, então eu pouparei, não é? E aí Abraão vai conversando com ele, disse mais Abraão, que eu me atrevo a falar com meu Senhor, eu que sou pó e cinza, mas na hipótese de faltar 5 para os 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade? Imagino que Abraão pensou, não, vai que os servos lá se desviaram, não é? De vez deles terem ganho pessoas para o eterno, eles tenham eles mesmos se afastado, porque se eles tivessem se convertido, eles teriam voltado, não é? Para estar junto conosco, nós que servimos ao Deus verdadeiro, na época não existindo Israel, não é? Mas o Deus de Abraão. Aí o que acontece? O Senhor responde para ele, olha, se porventura houver ali 45, eu não farei por amor dos 45. Então insistiu, não se ire o Senhor, eu falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor, eu não farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão, se eu me atrevi a falar ao meu Senhor, me perdoe. Mas se porventura ali tiver 20? Respondeu o Senhor, então não destruirei por amor aos 20. E disse ainda Abraão, Senhor, não se ire, eu vou falar só mais essa vez. Mas e se tiver ali 10? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor de 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou ao seu lugar. Então, meu querido e minha querida, Abraão humanamente, ele achava, não é possível que não tenha 10 justos, não é possível que não tenha 10 justos, porque tinha o meu sobrinho, tinha todos os pastores, eu conhecia aqueles pastores, menino bom, era briguento, birrento, mas era bom, não é possível que eles tenham se desviado. Mas se desviaram todos, meus queridos. Ficou, na verdade, nós sabemos aí,
ficou Ló, a mulher que era, enfim, uma pessoa ligada totalmente àquela cidade, que acabou se voltando para trás, se convertendo numa estátua de sal. Cientificamente isso já é comprovado. E também ficou ali as duas filhas, que acabaram dando origem a dois povos inimigos de Israel, os amonitas e os moabitas. Então, queridos, a questão é que a cidade não foi destruída por causa da maldade dela, mas por falta de sal, falta de pessoas ali que pudessem impedir a destruição. Por isso eu digo para vocês, meus queridos, vocês que acreditam, outro dia a minha filha me perguntou, mas mãe, nós estamos orando por um grande avivamento, meu querido e minha querida. Olha, nós estamos orando por um grande avivamento, porém, nós sabemos que para decretar o que há de acontecer no Apocalipse, haverão muito poucos daqueles que temem verdadeiramente o nome do Senhor na terra dos viventes, meu querido e minha querida. É uma coisa que nós precisamos compreender. A ordem ali, certamente, né, vai estar no limite do que nós vimos, uma quantidade de uma cidade, não ter na cidade ali 10 justos, uma cidade inteira, não é? Então, querido meu, querida minha, a situação de Sodoma e Gomorra, Sodoma foi destruída pela ausência de justos, não por causa do pecado, porque se tivessem 10 que estivessem lá, e que conhecessem verdadeiramente ao Deus de Abraão, que o servissem, que o amassem, o Senhor teria poupado uma cidade inteira teria sido poupada por causa de 10 justos. Por isso que as Escrituras colocam, assim, eu gosto muito do livro de Marcos, meu querido e minha querida, porque o livro de Marcos, ele foi narrado por Kefa, que é Pedro, não é? Apesar que foi Marcos que escreveu, Marcos era muito pequenininho, devia ter uns 9, 10 anos, na época que o nosso Senhor Yeshua Jesus estava aqui. Você vê uma referência provavelmente a Marcos, em Marcos 14:51. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, estava muito calor, não é? E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, provavelmente essa criança, esse jovenzinho, não é? Que estava ali no Getsemane, era João Marcos, não é? João congominado Marcos, não é? E Kefa narrou as escrituras que ele deixou para a gente do livro de Marcos. As narrativas são de Kefa. E tem algumas coisas detalhadas no livro de Pedro, que de Marcos, no caso, que muitos das outras narrativas não contam. Pedro era um homem que tinha muita emoção, era um homem que captava muita emoção. E no livro de Marcos você pode conhecer termos como mais Yeshua agitando-se em si mesmo, não é? Algumas coisas que nós não vemos uma descrição como essa em nenhum dos livros, não é? Então, em Marcos 9, eu gosto muito da descrição que está aqui, versículo 49, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar sem sabor, como poderá ser restaurado? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, meu querido e minha querida, é muito importante que você compreenda a sua função. O sal, né, na época que não existia geladeira, era a única maneira de manter a carne, não é? A carne era salgada, colocada no sol, e era o único modo de que não se perecesse, não se estragasse, não se apodrecesse aquela carne. Então é muito importante que você compreenda a sua função na terra dos viventes. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo, e muitas vezes eu mesmo tenho de dizer e confessar diante de vocês, o desejo que nós temos de sair daqui da terra dos viventes. Nós olhamos tanta injustiça, agora recentemente vimos aí mais uma criança assassinada, não é? Nós temos visto coisas abomináveis, não dá para assistir jornal, meu querido e minha querida, a coisa está terrível, terrível, terrível. Então, o que eu quero levar de reflexão para você é que nós estamos aqui com um propósito, não é que o Eterno quer que nós estejamos aqui, não. Por Ele, meu querido e minha querida, como o Senhor mesmo disse na oração chamada sacerdotal, em João 17, Ohanã, capítulo 17, diz lá que o nosso Senhor coloca assim, olha Pai, meu desejo é que onde eu estou também estivessem eles.
Não é? Não é desejo do nosso Senhor que nós estivéssemos aqui para sofrermos, para vermos toda essa abominação, toda essa tristeza, tudo que nós temos visto acontecendo aqui na terra. Então, meu querido e minha querida, o importante é que você compreenda que nós estamos aqui com um propósito. Existe um propósito muito grande da nossa estadia nessa terra. E a nossa estadia aqui é para salgar, é para impedir a putrefação desta terra e o juízo do Senhor. Se nós não estivermos aqui, meu querido e minha querida, pode acreditar que para essa terra não sobra nenhuma esperança. Não é? Mas, na verdade, nós sabemos que o espírito do maligno está agindo de forma intensa, guardando unicamente agora quem o detém. E a presença do Espírito Santo na terra, ele só pode acontecer nas vidas que conhecem ao Senhor, que nasceram de novo e que desempenham um papel de sal sobre essa terra. Então, querido meu, querida minha, quando você tiver essa tristeza de não querer continuar vivendo, de não querer continuar aqui na terra, lembre-se de Sodoma e Gomorra, não é? Se ali tivessem apenas 10 justos, meus queridos, somente 10 justos, uma cidade inteira teria deixado de ser destruída. Aqui na terra dos viventes é muito importante que eu e você estejamos aqui, possamos interceder pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, que nós possamos ser uma luz na terra dos viventes e que nós possamos salgar a nossa terra, porque não há sentido nenhum de nós sermos sal e não salgarmos. Se nós formos insípidos, não serve para nada, nós não temos utilidade. Sejamos sal e sejamos sal de fogo, como diz aqui, olha, não é? Olha, cada um será salgado com fogo. Esse sal que a Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo de Deus produz em você, é um fogo com sal, meu querido e minha querida, que esse fogo com sal sobre a tua vida se te lembre da aliança que você tem com o Eterno. Deixe o seu sal salgar, deixe o seu fogo queimar e iluminar. Por isso você é sal e por isso você é luz. Esse fogo que está em ti ilumina as trevas e lança fora o poder do mal.